Fala meu amigo, fala minha amiga. Neste vídeo a gente vai aprender a criar um resumo, um formulário de resumo das informações dentro do nosso painel. Quando a gente tem um painel com muita informação, às vezes a gente não consegue, ao bater o olho assim rapidamente, saber a situação, o cenário que está sendo apresentado por aquele painel. Então a gente pode criar uma espécie de resumo, um formuláriozinho que vai resumir tudo aquilo que está sendo mostrado no nosso painel. Lógico que tem muitas outras utilidades para essa técnica aqui, mas nesse nosso exemplo, por exemplo, quando eu filtro a minha data, ou o meu canal de venda, ou o país de venda, então qualquer filtro, qualquer segmentação, qualquer configuração que eu faça no meu painel vão estar automaticamente resumidas aqui nesse formulário. Então, ele é dinâmico, ele apresenta muito mais informação do que um formulário simples, onde você vai ter somente um valorzinho ali. Então, ele é textual e ele vai te resumir muita coisa num único formulário textual. Então, se você quer aprender a fazer, fica aqui comigo. Ok, vamos falar um pouquinho sobre os códigos Unicode. Esses códigos são padronizados internacionalmente e aí eles representam caracteres, emojis, ícones, então são padronizados e são utilizados pelos computadores ao redor do mundo. E aí quando você tem um código desse Unicode, você pode transformar isso naquele caractere ou naquela figura que ele representa. E aí você pode usar uma funçãozinha lá dentro do Power BI para poder importar esses símbolos. Por exemplo, eu estou nesse site aqui, ó, no site symbol.cc, symbl.cc, e neste site aqui você pode consultar códigos Unicode. Então, por exemplo, deixa eu consultar aqui, por exemplo, avião. Eu quero um ícone de avião. E aí ele vai já me apresentar um emoji. E lá embaixo também tem outras opções, então eu posso sair pesquisando, mas eu gostei desse aqui mesmo, um avião comercial. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar esse código. Tem um código HTML, eu vou copiar este código aqui. É só clicar em cima, ele já está copiado. E como é que eu vou implementar isso no Power BI? Eu estou com um painel aberto, que é um painel que a gente criou no nosso curso de Power BI para contadores. Na verdade, o curso vai do zero até o dashboard, então a gente tem o nosso módulo básico a partir do zero mesmo, tem um módulo de visualização de dados e depois a gente passa para os módulos de auditoria e de demonstrações contábeis e informações contábeis dentro do Power BI. E aí a gente criou isso aqui lá no módulo de visualização de dados e aí eu vou fazer algumas adaptações e vou incrementar esse nosso painel. Deixa eu só mostrar como é que a gente vai implementar o Unicode. Eu vou criar uma nova medida dentro de qualquer uma dessas minhas tabelas aqui, somente para mostrar como é que faz, e aí você organiza seus dados como quiser, mas eu vou criar dentro de uma tabela qualquer. Vou criar uma nova medida, que eu vou chamar aqui de emoji, não sei como é que fala isso aqui, e eu vou usar a função unichar. Essa função unichar é a função que permite que você jogue lá dentro o seu número do código Unicode e o Power BI vai interpretar. Então, eu vou colar aqui dentro o código que eu já tinha copiado, só vou remover esses caracteres especiais, eu só quero os números, dou um Enter e a minha medida foi criada. Agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu inserir um card e eu vou colocar essa medida dentro desse card. Um card simples, vou pegar a medida que eu criei, que é a medida emoji, e vou jogar lá dentro e foi criado o meu aviãozinho. Até foi um aviãozinho bem... Ficou feio aqui quando eu transformei, né? Então, deixa eu ver se eu acho um outro melhor. Vou usar esse aqui. Não, esse aqui não é... Esse aqui. Deixa eu copiar aqui o código HTML. Copiei. Vou voltar no Power BI. E lá na medida que eu criei, emoji, eu vou simplesmente colar o código, dar um Enter. Pronto, peguei um íconezinho mais legal. E aí se eu quiser pegar, por exemplo, usar esse ícone aqui como um logo, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esse nome aqui embaixo, remove, emoji, é só ir lá na formatação e removo o rótulo da categoria. Também eu vou remover aqui em tamanho e estilo. Eu vou remover a tela de fundo. Pronto. Agora eu posso redimensionar meu card e colocar ele aqui em cima.
E se eu quiser alterar o tamanho dele, eu altero como se estivesse alterando o tamanho da letra. Eu vou aqui em valor do balão e vou diminuir o tamanho da letra, que na verdade o caractere aqui vai ser o meu ícone. Então pronto, deixa ele aqui como se fosse um logo. Ok, só para mostrar como é que a gente usa o código Unicode. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter um momento que na criação do meu formulário em que eu vou precisar usar um código Unicode que vai representar um Enter. Por exemplo, quando você está lá no Word, você está escrevendo um texto, você quer passar para a linha de baixo, você tecla Enter. Vai digitando, tecla Enter para passar para a linha de baixo. Então, às vezes, para conseguir esse efeito do Enter, ou seja, passar para a linha de baixo, vou precisar de um código Unicode aqui no Power BI. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho esse painel que eu criei, aqui é um painel de vendas, né? O nosso curso é um curso onde a gente vai trabalhar com demonstrações contábeis dentro do Power BI, só que nesse módulo de visualização de dados, antes de entrar na parte contábil, a gente trabalhou com esses dados de venda como um dos nossos projetos, que é algo inicialmente mais intuitivo, até para quem não conhece muito bem de contabilidade. Então, a gente fez esse módulo, esse painel de vendas, só que aí eu tenho informação do canal, o canal em que a venda foi efetuada, o país, a promoção, a loja, o período que está aparecendo no meu painel. Então, vamos supor que eu queira resumir isso aqui num formuláriozinho, num pequeno formulário que vai aparecer nesse pop-up, que eu já preparei antes, ó. Vou clicar aqui no botão e vai aparecer para mim esse pop-up, e se eu clicar fora, ele vai sumir. Para fazer isso, a gente trabalha com indicadores, e a gente já tem um outro vídeo aqui no canal do professor Marcos, onde ele ensina a trabalhar com indicadores. Eu vou deixar aqui no card para você, certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu abrir o meu pop-up e aqui em cima dessa forma eu vou inserir uma tabela. Então, nessa tabela eu vou ter numa coluna as perguntas e na outra coluna eu vou ter as respostas. Então, deixa eu inserir um visual de tabela que eu vou encaixar aqui dentro. A ideia é que quando eu clicar fora, o meu pop-up, a minha janelinha, feche, e quando eu clicar na lupinha, ela abra. Só que você percebeu aí que a minha tabela ainda não está integrada no grupo que está aparecendo e sumindo. Então, o que é que eu vou fazer? Deixa eu ir somente lá no botãozinho de seleção. Esse grupinho que está sumindo é esse aqui, ó, grupinho mapa, que é porque eu tinha um mapa aqui no lugar dessa tabela, então eu tinha chamado ele de grupo mapa. Eu vou pegar a minha tabela, que é essa que está aqui em cima, e vou arrastar para dentro do grupo, de forma que ele faça parte do que some e aparece. Pronto, então, o botãozinho está funcionando. Isso aqui é coisa... Só estou mencionando aqui, mas é um assunto para outra aula, que, como eu falei, vai ter o card para você acompanhar. Só que agora eu quero trabalhar com a tabela. Então, eu vou criar uma medida que vai estar na minha primeira coluna, que vão ser as perguntas do meu formulário. Então, eu vou criar uma medida nova medida, que eu vou chamar de perguntas. Pertungas não, perguntas. E aí eu vou fazer o seguinte, vou começar meu texto. A gente sabe que para trabalhar com textos no Power BI, a gente vai colocar todo o nosso texto entre aspas, né? Então, começo com a aspa, termino com aspa e meu texto vai aqui no meio, entre as aspas, certo? Então, eu vou, na minha primeira linha, eu vou dizer, vou chamar assim, resumo geral. Dou um Enter para criar a minha medida, e agora eu vou pegar aqui a minha medida que eu criei e vou arrastar para dentro do meu visual. E aí observe que ele apareceu já na primeira linha aqui, ó, resumo geral. Só que eu quero fazer algumas mudanças. Primeiro que está muito pequeno o texto, né? Então eu vou lá formatar e em valores eu vou aumentar um pouquinho esse texto. E esse título, pergunta, eu não quero ele não. Então vou fazer o seguinte, lá no cabeçalho da coluna, como o fundo é branco, eu só vou marcar ele como branco, alterar a cor da fonte como branca, e na grade, as linhas de grade, aliás, borda, pronto, as bordas eu vou colocar brancas para desaparecer essa linhazinha. Agora eu vou puxar ele um pouquinho para cima, e para não aparecer, quando eu publicar meu relatório, eu não quero que apareça
esses quadrinhos aqui em cima. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou lá de novo na formatação, em propriedades, e desabilito ícones de cabeçalho. Ele vai continuar aparecendo para mim, mas quando publicar, ele não vai aparecer não para o meu usuário. Então, vamos incrementar agora o que está dentro do meu card, dentro do meu, na verdade aqui não é um card, né? É uma tabela. Para poder incrementar, eu volto lá na minha medida, perguntas, vou dar um Enter, dentro das aspas, tá? Vou dar um Enter. Então, o Power BI vai reconhecer esse Enter que você está dando aqui dentro da fórmula, ele vai ser reconhecido dentro da minha tabela, porque eu estou trabalhando somente com texto. Mas quando eu começar a trabalhar com outras funções concatenadas com o meu texto, o Enter simples não vai funcionar. Eu vou precisar de um Unicode para poder dar esse Enter, certo? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, agora eu quero colocar os meus filtros, né? Que, no caso, aqui são canal, país, promoção e loja. Então, vamos lá. Voltar na fórmula. E aí eu quero o seguinte. Deixa eu colocar uma divisória aqui com alguns underline. E aí eu vou colocar canal, 2 pontos, país, 2 pontos, Enter, promoção, 2 pontos, Enter, e loja, 2 pontos. Vou dar agora... na verdade, quando eu passo de uma linha para a linha de baixo, não é um Enter normal que eu dou, né? Eu seguro um Shift e teclo Enter. É Shift e Enter. O Enter sozinho você dá para poder gerar a nossa medida. Pronto, agora meu formulário está prontinho. Agora eu preciso de uma segunda coluna aqui na minha tabela, que vai ser justamente as respostas a essas perguntas. Então, eu vou criar uma nova medida, que essa eu vou chamar de respostas. Respostas. E aí, qual é a primeira resposta que eu quero? É a resposta... Ah, faltou... Peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu voltar lá em perguntas, porque faltou o período, né? Eu vou aqui, ó, em perguntas. Na verdade, eu vou dar um Shift Enter. E aqui na primeira linha eu quero o período, 2 pontos. Pronto, agora eu vou voltar lá nas respostas. Vou dar um Shift Enter para passar para a linha de baixo. E aí o período, qual é o período que eu quero apresentar? Eu quero a minha data inicial até a minha data final. A minha data inicial eu vou obter com a função min, referenciando na tabela calendário a minha coluna de data. E vou colocar assim... Vou colocar uma outra função, que vai ser mas, que eu também vou usar a mesma referência de coluna e tabela. Por enquanto está dando um erro aqui na minha fórmula, mas a gente já vai corrigir. Olha só. Para poder apresentar essa informação, eu preciso concatenar, ou seja, eu preciso juntar as minhas funções de data com textos. Como é que eu faço para colocar texto? O texto vai vir entre aspas, como eu já falei. Então, na minha resposta, eu primeiro vou abrir aspas e vou colocar assim, ó, D, com um espacinho, né, depois do D, que é para poder meu texto não ficar todo colado, e vou fechar aspas. Então, aqui eu tenho um trecho de texto. Só que eu quero concatenar, eu quero juntar com esse trecho de texto a minha informação de data que eu inseri por meio da função data mínima, né? Min, a função min, para obter a data mais antiga. Deixa eu colocar aqui em caixa alta. Min. Então, para concatenar uma função com texto, eu vou usar o operador e-comercial. Então, o e-comercial vai juntar o meu texto com a resposta, o resultado da minha função. Só que aí, aqui, ó, eu também preciso colocar um outro e para juntar com o próximo texto, que vai ser o seguinte, espaço para e outro espaço, né? E aí eu vou colocar outra aspa. Então, eu vou colocar... O meu texto vai ficar de, espaço, a primeira data, depois espaço, para, espaço e a segunda data. Só que para concatenar a segunda data, eu tenho de novo que usar o e comercial. Então, agora começa a fazer sentido. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui
para não ficar muito bagunçado. Então vamos ver se funcionou? Vou dar um Enter. Criei a minha medida de resposta e agora eu vou puxar a minha medida de resposta aqui para dentro da minha tabela. Então olha só o que aconteceu. Até funcionou, né? Até funcionou, só que ele foi... De cara, a minha resposta foi lá para cima. Por quê? Porque eu já tinha algumas linhas de informação na medida de pergunta, só que na da tabela eu coloquei a resposta, na medida de resposta, eu coloquei a resposta já na primeira linha. Então eu tenho que puxar ela para segunda, terceira, para quarta linha. Então eu vou voltar lá em resposta. Só que se eu vier aqui, ó, e simplesmente... Vamos ver se funciona, né? 1, 2... Vou dar primeiro 2 Enter, somente para a gente testar se vai funcionar. Ó, 2 funcionou, né? Na verdade, eram 2 Enter só que eu tinha que dar. Então, como eu dei o Enter aqui dentro da parte textual, beleza, ele funcionou direitinho dentro da parte textual. Então, para o canal, eu vou lá na minha medida de respostas e vou dar um E comercial, ou seja, eu quero concatenar, eu quero juntar mais um pedaço de informação. Então, eu vou colocar um E comercial, vou dar um Shift Enter, que é para passar para a linha de baixo, aqui na minha barra de fórmulas, e eu vou dizer que eu quero nessa linha, eu quero retornar o canal que estiver selecionado no meu segmentador de canal. Observe que aqui em cima, ó, eu tenho... Espera aí, deixa eu sair da barra de fórmula. E aqui em cima eu tenho um segmentador de canal, um segmentador de país, de promoção, de loja. Então eu quero, aqui em cima, quando eu selecionar um determinado canal nesse segmentador, eu quero que o que estiver selecionado aqui vá aparecer no meu formulário. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá em respostas, já coloquei o e-comercial e lá na linha de baixo eu vou dizer o seguinte, ó, o selected value, ou seja, o valor selecionado, selected value, essa aqui. O valor selecionado na tabela de canal e na coluna nome do canal é o que eu quero que apareça aqui na minha tabelinha. E aí observe que ele vai aparecer, ó, canal online. Tá vendo? Só que ele apareceu grudado. Por quê? Porque eu preciso apresentar eu preciso apresentar esse valor na linha de baixo, só que como eu estou trabalhando, deixa eu voltar aqui na minha fórmula, como eu agora estou trabalhando com uma função concatenada com outra função, se eu der o Enter aqui, ele não vai reconhecer. Ele vai reconhecer o Enter quando eu colocar esse Enter dentro das aspas, na parte textual. Mas na parte que eu estou usando funções, eu não consigo dar um Enter, Power BI não vai reconhecer esse Enter, ou seja, passar de uma linha para outra. Então, para fazer isso, eu preciso usar um código Unicode. Então, o que é que eu vou fazer? Depois desse e-comercial, eu vou usar a função unichar e vou usar o código Unicode 10. Esse código Unicode 10 equivale a teclar Enter, ou seja, ele joga o texto para baixo. E aí eu vou usar um outro e-comercial, né? Como se eu estou juntando aquela primeira linha, tudo aquilo que eu tinha escrito antes, estou juntando com esse código, com o Enter, entre aspas, e depois juntando com a próxima informação. O que foi que eu fiz aqui? Pronto. Então, agora que eu tenho o unichar, o Enter, entre aspas, vai ser reconhecido. Ó, vou dar um Enter para incorporar as minhas mudanças e ó, agora o canal foi corrigido, ele foi lá para baixo. Só que eu só tenho um canal selecionado por vez. Então, quando eu tenho um canal selecionado por vez, meu texto aqui vai ficar certinho. Ó. Catálogo, online, ele vai atualizar aqui embaixo, revendedor, ele vai atualizar aqui embaixo. Só que se eu selecionar mais de um canal ao mesmo tempo, olha o que vai acontecer. Ele vai sumir, ele vai ficar blank. Blank quer dizer vazio. Então, eu preciso dar um jeito de arrumar isso aqui. Eu preciso dar um jeito lá no meu código. Então, eu vou voltar lá na minha medida de perguntas e em vez de simplesmente eu deixar aqui, ó, selected value, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma função if, ou seja, se o meu selected value, ou seja, o meu valor selecionado, for igual a blank, abre e fecha
aspas, esse blank quer dizer vazio. Então, eu quero dizer o seguinte, se o meu valor selecionado resultar em vazio, que é o que acontece quando eu seleciono mais de um, então me retorne o seguinte texto: vários canais. Se não, se ele não for vazio, então me retorne o próprio valor selecionado, o próprio selected value. Tá bom? Deixa eu passar isso aqui para dar um Shift Enter, passar para baixo, só para essa medida ficar mais organizada. Ok, falta mais um parêntese para fechar o if. Vou dar um Enter e vamos ver se funcionou, né? Agora eu vou lá em cima no meu canal. Quando eu seleciono um, ele me retorna aqui ó, na linha de canal o próprio valor que eu selecionei, mas se eu selecionar mais de um, ele me retorna vários canais, como eu pedi. Beleza, só que agora eu tenho as linhas de país, promoção e loja. Então agora minha vida está mais fácil, porque agora eu já sei o mecanismo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente copiar o unichar, vou colocar no final dessa linha e lá embaixo eu vou copiar de novo essa mesma função if que eu usei, só que essa função, a próxima função if eu vou usar não para canal, mas para país. Localização país e aqui de novo país, lá na tabela localização, na coluna país. Vou de novo copiar o unichar para dar um outro Enter, colocar ele aqui no final, Ctrl V. Deixa eu diminuir de novo um pouquinho só, para não ficar muito bagunçado. E na linha de baixo, eu vou de novo usar a mesma função if. Só que nesse caso, em vez de país, eu vou ter a informação de promoção. Nome da promoção. E aqui também vai ser promoção, nome da promoção. Vou dar um Enter. Qual é o último campo que eu esqueci? É o campo de loja. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar lá na minha fórmula para concluir. Vou copiar de novo o unichar aqui, que é para poder dar um último Enter. E vou de novo copiar a if. Só que aqui, ó, em vez de nome da promoção, agora eu quero nome da loja. Na tabela loja, eu quero a coluna nome da loja. Então, vai ser a mesma que eu vou usar também aqui na segunda parte da função if. Pronto. Vamos ver se funcionou. Agora eu vou selecionar aqui catálogo. Ah, sim, tem um detalhezinho aqui, né? Vamos voltar aqui que ficou faltando na resposta. Então, o texto, quando eu selecionar mais de um país, se eu selecionar mais de um país, me retorne não vários canais, né? Me retorne vários países. Na promoção, aqui o texto eu tenho que atualizar para várias promoções. E aqui nas lojas, eu tenho que atualizar para várias lojas. Agora sim, Enter. As alterações foram incorporadas. E aí sim, ó, se eu selecionar agora um país, ele vai aparecer aqui. Uma promoção, ela vai aparecer. Uma loja, ela vai aparecer. Mas se eu selecionar mais de um país, mais de uma promoção, ele vai me retornar várias promoções. Mais de um país, ele vai me retornar vários países. E assim por diante, várias lojas.
Então agora eu tenho, e se eu limpar tudo, o meu filtro vai responder. E aqui em cima, à medida em que eu mexo no meu período, o mesmo período selecionado é o período que vai aparecer no meu resumo. Então agora eu posso... Deixa eu fechar isso aqui. Quando eu clico fora, o meu resumo some. Quando eu clico na lupinha, meu resumo aparece. Então, sempre que eu quiser um resumo de tudo isso que está aqui, eu só clico na lupinha e eu tenho um resumo textual por meio de um card, que na verdade não é um card, é uma tabela textual. Então, lógico que aqui foi um exemplo bem simplório, mas tem muita coisa legal que você pode fazer com esse recurso. Então, meu amigo, minha amiga, se você gostou deste vídeo, se te ajudou de alguma forma, não se esquece de deixar seu like para ajudar aqui no canal, ajuda bastante, motiva bastante a gente para continuar a produzindo esse tipo de conteúdo. Se inscreve no nosso canal, que a gente está sempre trazendo conteúdo para Power BI, sempre voltado com um foco bastante analítico para a área de business, e compartilhe com seus amigos. E se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, né? Ajuda bastante aí na relevância, no engajamento. Então, se puder, se for possível, deixa um comentário aqui embaixo, que ajuda bastante a gente a alcançar mais pessoas, ok? Espero que tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.